Como entender que me alcançou o sangue purificador e que morreu por quem o matou, amando a quem o rejeitou, grandioso. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores." Como é que Jesus lida com os pecadores? Indo até onde eles estão. Como é que os religiosos da época de Jesus lidavam com os pecadores? Se afastando deles. Jesus se aproxima para transformar. Os religiosos se afastam para julgar. Jesus propõe a esses religiosos uma reflexão através de um provérbio, dizendo: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores." Porém, vale a pena lembrarmos que a Escritura diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esses religiosos estão perdendo grande oportunidade de reconhecerem quem são e reconhecerem que necessitam de Jesus. Se acham justos demais e por isso vão perder grande oportunidade. O fato de Deus enviar Jesus como um médico entre os doentes ao mundo só revela que a saúde espiritual da humanidade está de mal a pior. Pior ainda são os religiosos que não compreendem o fato do médico estar entre os doentes. E isso não significa que ele mesmo também está, mas ele veio para trazer a cura, a libertação para a vida dessas pessoas. O papel de Jesus como médico é de resgatar a saúde espiritual daqueles que ouvirem a sua voz. E só ouve a voz do médico aquele que reconhece que está doente. Os que têm saúde, como Jesus disse, não precisam de médico. É necessário reconhecer que todos nós estamos enfermos espiritualmente e só Jesus pode nos curar
pode nos libertar. Ele já deu provas disso quando curou o paralítico, mas primeiramente ofereceu a ele a cura de sua alma através do perdão dos pecados. O mundo precisava desesperadamente de alguém que se envolvesse com os doentes, com os pecadores, com os rebeldes e desse uma nova perspectiva de vida, ao invés de críticas e condenação, como os religiosos faziam e infelizmente ainda fazem. O encontro de Jesus com Levi marca o início de um trabalho evangelístico junto a outros cobradores de impostos, que são pessoas odiadas pelos religiosos, pelos fariseus. Esse grupo é ignorado, desprezado pela sua conduta desonesta e contato com os gentios. Os cobradores de impostos eram judeus, mas que se aliaram aos romanos e tinham muito contato com os gentios. Por isso eram desprezados pelos outros judeus, especialmente os fariseus. Para os religiosos da época, o contato de Jesus com essas pessoas o faz tão pecador como elas. Mas Jesus, ao invés de se justificar diante dessas pessoas, mostra a elas que ele não veio para os que têm saúde ou julgam ter saúde, e sim para os que estão enfermos e que reconheceram a sua enfermidade, mostrando a sua necessidade de Deus, de Jesus. O que se espera de um doente? Que ele ouça as instruções do médico. O que se espera de alguém que diz que teme a Deus? Que ouça as instruções que vêm de Deus. Nesse caso, os doentes ouvem a voz do médico, as instruções do médico, mas aqueles que dizem que temem a Deus não estão ouvindo as instruções de Deus. Por isso, estão perdendo grande oportunidade. Jesus entre os pecadores não é para se tornar como eles, mas para transformá-los. É isso que o Evangelho faz. É isso que Jesus veio fazer. Se você é discípulo e vive no meio de pecadores, é necessário viver no meio dessas pessoas para transformá-los e não para se tornar como eles. É necessário anunciar as instruções de Jesus para que eles também sejam curados e assim possam também ter a mesma esperança que nós temos. O Evangelho que transformou a minha vida e se já transformou a sua, é necessário que esse Evangelho seja anunciado para transformar a vida das pessoas que Jesus colocar em nosso caminho. Jesus, no meio dos doentes, ele cura, transforma e liberta. Jesus, no meio dos críticos, ensina como viver uma vida de devoção a Deus, de forma correta. O Evangelho é boa notícia para os doentes espirituais, porque terão sua relação com Deus completamente restaurada. O Evangelho trouxe oportunidade para aqueles que reconhecem que o pecado é uma enfermidade que nos separa de Deus. Jesus chamou Levi, o pecador, o odiado pelas pessoas,
O que ele fez? Ele levantou e seguiu. Os fariseus, os religiosos, também ouviram Jesus, mas levantaram e criticaram. E você? Qual será a sua atitude? Que Deus te abençoe.